Você já parou para pensar que em toda grande história existe sempre aquela pessoa que fica nos bastidores? Aquele amigo que te apresenta a oportunidade da sua vida, mas que nunca busca os holofotes para si mesmo. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma dessas figuras, um homem cuja maior alegria era apontar o caminho para outra pessoa brilhar. Vamos falar de André, o apóstolo que nunca quis o palco. Pensa comigo, quando a gente fala dos apóstolos de Jesus, alguns nomes vêm logo à mente. Pedro, o líder impetuoso. João, o discípulo amado. Judas, o traidor. Mas e André? O que a gente sabe sobre ele? A verdade é que a Bíblia não nos dá um perfil gigantesco de André. Ele não escreveu nenhum livro, não fez discursos famosos que ecoam até hoje. E é exatamente nesse silêncio, nessa descrição, que a gente encontra a sua grandeza. A primeira vez que encontramos André é no Evangelho de João. Ele era discípulo de João Batista. Imagina a cena. André e um amigo estão lá, ouvindo João pregar. De repente, João Batista olha para Jesus, que passava por perto, e diz: Eis o Cordeiro de Deus. O que André faz? Ele não hesita. Naquele mesmo instante, ele e seu amigo começam a seguir Jesus. A curiosidade deles era tão grande que Jesus se vira e pergunta: O que vocês procuram? A resposta deles é simples, mas profunda. Mestre, onde moras? Eles não queriam só uma informação, queriam uma experiência. Queriam passar tempo com ele e Jesus os convida. Vinde e vede. Eles foram, viram e ficaram com Jesus aquele dia. A vida de André mudou para sempre. E aqui vem o ponto que define toda a sua história. Qual foi a primeira coisa que André fez depois de encontrar o Messias? Ele foi correndo procurar seu irmão. Ele encontra Simão e diz: Com a certeza de quem achou um tesouro, achamos o Messias. E o que ele faz em seguida? Ele leva Simão até Jesus. Presta atenção nisso. André não disse: Vem conhecer o cara legal que eu conheci. Ele fez a ponte. Ele conectou seu irmão à pessoa mais importante que ele já tinha encontrado. E esse irmão, Simão, se tornaria ninguém menos que o apóstolo Pedro, a rocha sobre a qual Jesus edificaria sua igreja. André foi a porta de entrada para o maior líder dos apóstolos. Ele não sentiu inveja, não pensou, mas eu cheguei primeiro. Ele simplesmente se alegrou em conectar. Essa característica de André, a de ser um conector de pessoas, aparece de novo e de novo. Mais para frente, nos evangelhos, tem aquele episódio famoso da multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão imensa, com mais de 5.000 homens, está com fome. Os discípulos estão preocupados. Não sabem o que fazer. Felipe, outro discípulo, diz que nem 200 denários, uma fortuna na época, seriam suficientes para comprar pão para todo mundo. É um momento de pânico e incredulidade. E quem aparece com uma solução, por mais humilde que fosse? André. Ele se aproxima de Jesus e diz: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Vamos analisar essa atitude. André não tinha a solução completa. Ele não tinha os pães e peixes para todo mundo. Mas no meio do caos e da dúvida geral, ele foi o único que encontrou um recurso, por menor que parecesse. Ele viu um menino com um lanche e, em vez de ignorar, ele levou o problema e a pequena solução até Jesus. Ele não sabia como aquilo resolveria a situação, mas ele confiou que Jesus saberia. Ele pegou o pouco que tinha e entregou nas mãos de quem poderia multiplicar. E o resultado? Um dos maiores milagres de Jesus, alimentando toda aquela multidão. De novo, André foi a ponte. Ele conectou a necessidade da multidão com o poder de Jesus.
através da pequena oferta de um menino. Tem mais um momento crucial. Perto do final do ministério de Jesus, alguns gregos, ou seja, estrangeiros, chegam a Jerusalém. Eles queriam muito ver Jesus, mas talvez se sentissem um pouco intimidados, sem saber como se aproximar. Eles vão até Felipe e pedem: Senhor, queríamos ver a Jesus. Felipe, talvez sem saber o que fazer, procura quem? Procura André. E juntos, André e Felipe vão e contam a Jesus sobre o desejo daqueles estrangeiros. Mais uma vez, o padrão se repete. André é o cara que abre as portas. Ele entende que a mensagem de Jesus não era só para os judeus. Ele tinha um coração missionário, uma visão que ia além das fronteiras. Quando estrangeiros buscaram acesso, André foi o intermediário. Ele não barrou a entrada, não criou dificuldades. Ele facilitou o encontro. Ele era o facilitador, o cara das conexões, o construtor de pontes. A tradição da igreja, fora da Bíblia, nos conta que essa característica missionária de André continuou por toda a sua vida. Dizem que ele viajou para lugares distantes, como a Sítia, que hoje corresponde a partes da Ucrânia e do sul da Rússia, e também para a Grécia, pregando o Evangelho. Ele nunca parou de fazer o que fez desde o primeiro dia: apresentar Jesus às pessoas. Sua morte, segundo a tradição, foi tão significativa quanto sua vida. Ele foi martirizado em Patras, na Grécia, crucificado em uma cruz em forma de X, que até hoje é conhecida como a Cruz de Santo André. Dizem que antes de morrer, ele ficou 2 dias pregado na cruz, mas não parou de pregar para a multidão que se reunia ao seu redor. Até no seu último suspiro, sua missão era apontar para Cristo. Ele não queria a glória para si, nem na vida, nem na morte. Então, o que a gente aprende com André, o apóstolo dos bastidores? Aprendemos o poder imenso que existe em ser o número 2. Aprendemos que o verdadeiro sucesso não está em ter o seu nome nos letreiros, mas em ajudar outras pessoas a encontrarem seu propósito. André nos ensina que a maior alegria pode ser a de apresentar um amigo a uma oportunidade que vai mudar a vida dele. Ele nos ensina a nunca desprezar os pequenos começos, como um lanche de um menino, porque nas mãos certas, o pouco se torna muito. Ele nos mostra que um coração aberto para todos, sem preconceitos de nacionalidade ou cultura, é essencial. André era o cara que incluía, que trazia para perto. A sua vida é um convite para a gente se perguntar: quem eu posso conectar hoje? Quem está ao meu redor precisando de uma ponte para encontrar algo ou alguém que pode transformar sua história? Pode ser apresentar um amigo a uma vaga de emprego. Pode ser levar alguém que está perdido a encontrar uma comunidade de fé. Pode ser simplesmente ouvir alguém e conectá-lo com a ajuda profissional que ele precisa. No mundo de hoje, tão obcecado por likes, por seguidores, por ser o centro das atenções, a história de André é um sopro de ar fresco. Ele é o patrono de todos aqueles que trabalham em silêncio, cujo valor não é medido em aplausos, mas no impacto silencioso e profundo que causam na vida dos outros. A maior obra de André foi Pedro. A maior obra de André foi o milagre dos pães. A maior obra de André foi abrir as portas para os gentios. E, em nenhuma delas, ele foi o protagonista. Mas sem ele, talvez essas histórias não tivessem acontecido da mesma forma. Da próxima vez que você se sentir nos bastidores, sem o reconhecimento que acha que merece, lembre-se de André Lemberse, que ser a ponte pode ser mais importante do que ser o destino. A sua maior contribuição pode ser simplesmente apresentar alguém a Jesus. E isso, meu amigo,
não tem palco no mundo que pague. Obrigado por ter ficado comigo nessa reflexão. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o poder de ser um André no mundo de hoje. E claro, se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!